Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Cá estou eu para mais um vídeo e hoje eu quero tirar algumas dúvidas com relação a algumas dietas, digamos assim, que estão sendo utilizadas pelas pessoas normalmente com o objetivo de perda de peso, tá? Quem me acompanha em redes sociais particulares já sabe que eu não gosto de utilizar o termo dieta, regime, justamente porque esses termos já nos trazem uma ideia de restrição, de sofrimento, né? De hora estou em dieta, hora não estou mais, e isso não é segmento de estilo de vida, não é mudança de estilo de vida, de comportamento, né? Então esses termos eu procuro não utilizar na minha prática clínica, tá? Mas falando desse tipo de estratégia que eu vou pontuar aqui para vocês, está sendo visto como dieta, sim. Então, caso vocês já tenham escutado falar o termo low carb, jejum intermitente, cetogênica, vocês normalmente escutam com a palavra dieta antes, né? Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que são cada uma dessas estratégias, mas antes eu gostaria de realmente ressaltar isso para vocês. São estratégias. Eu sou contra de forma nenhuma. Tem como a gente colocar na nossa prática, no nosso dia a dia? Com certeza. Só que nós devemos sempre avaliar para quem, por quanto tempo, né? De que forma? É uma estratégia e não um estilo de vida. Isso que a gente tem que balancear muito bem. Porque vejamos, vamos pontuar primeiramente, acredito que a mais famosinha delas, né? A low carb. Primeiro que, vamos ao conceito. Low carb é baixo carboidrato. O que as pessoas normalmente estão fazendo é no carb, tirando o carboidrato. Então já está errado só por esse ponto, ok? Uma outra questão que nós temos que levar em consideração é que o carboidrato, ele por si só é uma fonte de energia primária do nosso corpo. A única, vou ser assim um pouco generalista, né? Que nós temos algumas outras vias, mas eu posso falar para vocês a mais predominante fonte de energia a nível cerebral, tá? Então, nós temos que entender que num processo de restrição de carboidrato, a pessoa muitas vezes pode surtir com sinais de dores de cabeça, alteração de humor, exatamente por conta dessa falta de energia aqui, tá? A nível cerebral. Se eu falei para vocês que para o nosso corpo a fonte primária é o carboidrato, a fonte de energia primária, sim, para quem realiza um treinamento, principalmente dependendo da intensidade desse treinamento, este pode ficar um pouco aquém, né? Pode ficar um pouco a desejar, justamente porque vai faltar glicogênio, né? Então nós temos que sempre levar isso em consideração. Essa estratégia ela é muito bem-vinda, por exemplo, para pacientes com diabetes, né? Para pacientes que precisam cuidar ali de uma possível resistência à insulina, para pacientes que muitas vezes não têm uma digestibilidade interessante com determinados carboidratos, então até o profissional e o próprio paciente conseguir tatear quais são eles, essa estratégia é muito bem-vinda. No processo de inflamação corporal, a síndrome do ovário policístico também pode auxiliar muito esse tipo de estratégia. Só que vejamos, é uma estratégia, então não vai ser para o resto da sua vida, ok? E também, quando eu falo para vocês baixo carboidrato, os carboidratos restantes no dia a dia alimentar da pessoa devem ser de qualidade. Essa estratégia é bem-vinda para um processo de perda de peso? Sim, por que não, né?
até mesmo para quem pratica atividade física em alta intensidade. Obviamente que nesse caso nós deveremos avaliar como está a composição corporal do indivíduo, como está a fase de treinamento do indivíduo, por que fazer isso agora, né? Por que inicialmente funciona tanto para a perda de peso? Uma que a pessoa acaba perdendo predominantemente água corporal. Água corporal pesa, e aquela pessoa que adora ver o peso da balança caindo, ela já vai adorar essa sensação, né? Outra, porque a pessoa acaba simplesmente retirando os carboidratos do dia a dia dela. Então ela tem lá uma rotina, ela pega essa rotina e simplesmente tira esses alimentos fontes de carboidrato. Vocês concordam que, de forma geral, o que a pessoa vai estar fazendo é consumindo menos? E não necessariamente o carboidrato é que proporcionava o aumento de peso, e sim o superávit calórico. Superávit, comer mais e gastar menos. Déficit, comer menos e gastar mais, tá? Então essa balança, essa matemática básica, né, da nutrição, ela deve ser levada em consideração, principalmente para aquele paciente iniciante no protocolo de segmento alimentar, né? Então, basicamente, o que a pessoa está fazendo é retirando calorias do seu dia a dia de uma forma geral. E isso é óbvio, vai proporcionar emagrecimento e não é o carboidrato. Esse déficit poderia ser, por exemplo, de gordura, de proteína, seria um déficit, né? O mesmo acontece com o jejum intermitente, tá? Jejum intermitente. Existem diversos protocolos dentro dessa estratégia. O jejum pode ser de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, 14, 16, tem alguns de 24, tá? Lembrando que o que não corta jejum, chá, café e água sem adoçar, tá? Então a pessoa tem uma janela aonde ela fica em jejum e uma janela aonde ela tem o consumo alimentar. O que as pessoas estão fazendo é exatamente o que acontece na low carb. Simplesmente pegando a sua rotina alimentar e ficando de tal hora sem comer, né? Então vocês concordam que ela também está fazendo um déficit calórico? Então, basicamente, se for proporcionar um déficit calórico, basta você fazer isso organizando as suas refeições durante todo o dia e comendo carboidrato, comendo durante todo o seu dia de forma fracionada. Não precisa ser low carb, não precisa ser jejum intermitente. Entenderam a lógica? Por isso que da forma que está sendo feito pelas pessoas em geral, não é low carb, não é jejum intermitente, porque simplesmente estão restringindo calorias, estão fazendo déficit calórico, né? Coisa que funcionaria com a alimentação tradicional. O jejum intermitente, ele tem como proposta utilizar mesmo as suas reservas, né, os seus estoques ali de energia. Em certo período de jejum, o corpo acaba produzindo o que a gente chama de cetose, né? E isso acaba sendo uma fonte de energia também para o corpo, a nível cerebral, né, e tudo mais. Essa estratégia do jejum intermitente, ela é muito bem-vinda para algumas condições clínicas, sim, e também dependendo da rotina do paciente. Se é uma rotina onde existe uma impossibilidade de comer com frequência ou a ausência de fome, tá? Então, assim, essas estratégias acabam sendo bem-vindas, sim. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, deixar de uma forma bem enfática para vocês prestarem atenção, é que além de ser estratégia, né, não é um estilo de vida, depende muito de pessoa para pessoa. Tem condições clínicas que essas estratégias são totalmente aplicáveis.
E o que nós devemos levar em consideração é exatamente o traço de personalidade da pessoa, né? E como que ela lida a nível comportamental com a comida. Por que eu estou pontuando isso? Dessa forma, realizando a low carb ou jejum intermitente, eu posso, em um paciente ansioso, em um paciente que admite que come as suas emoções, eu posso estar proporcionando uma compulsividade alimentar, ou até estar ativando um possível transtorno de imagem, um transtorno alimentar, né? Eu posso estar incentivando isso com essas estratégias, porque a pessoa ela vai ter uma privação, né? Ela vai passar por um processo um pouco mais restrito. Por exemplo, no jejum intermitente, ficar um período sem comer e depois voltar ao consumo alimentar. Então, ela pode voltar nessa janela alimentar com muita compulsividade. Ela pode apresentar, por exemplo, no processo de low carb, uma vez que a nossa cultura é baseada em carboidratos, um processo de ansiedade. Eu posso exacerbar isso no meu paciente. Então, essas condições devem ser levadas em consideração sem sombra de dúvidas. E também sempre analisar o contexto alimentar, né? A low carb não é só você diminuir o carboidrato. Como eu falei para vocês inicialmente, o carboidrato contido ali naquele restante alimentar deve ser de qualidade. As combinações devem ser muito bem pensadas, né? No jejum intermitente, quando você vai sair da janela de jejum e entrar para a sua janela alimentar, essa transição ela não pode ser feita com qualquer alimento, em qualquer quantidade, em qualquer horário. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma estratégia, tudo tem um motivo, tudo é muito bem pensado, tá? E isso a gente não pode deixar passar despercebido. Sobre o protocolo de cetose, com a cetose acontece o seguinte: o carboidrato contido no dia a dia alimentar do indivíduo não deve passar de 10%. Então, é uma restrição bem drástica do conteúdo de carboidrato, né? É uma alimentação que predomina em gorduras boas, tem um limiar ali proteico aceitável também, né? Então eu falo que é uma rotina alimentar muito atípica da nossa cultura. Então, não são todas as pessoas que estão dispostas a ter isso como rotina, mesmo que seja somente em um período, mesmo que seja somente em uma estratégia. Então, essas estratégias que eu costumo pontuar como estratégias já avançadas, primeiramente eu acredito que o profissional tenha que conhecer muito bem o seu paciente para conseguir colocar com eficiência essas estratégias e para que elas surtem também o resultado esperado. Não basta o profissional prescrever, fazer uma low carb super bem contabilizadinha, uma cetose, um jejum intermitente e a pessoa não conseguir seguir, né? Então o paciente também deve estar consciente dessa estratégia que ele vai fazer, né? Ser conversado isso em consulta, se ele está disposto a fazer, o profissional deve explicar por que isso está sendo indicado, tá? Assim como acontece o inverso, às vezes a gente recebe pacientes que pedem esse tipo de estratégia. Olha, para mim o que funciona é low carb. Para mim o que funciona é jejum intermitente. Para mim o que funciona é a cetose, né? Aí nós temos que trabalhar com alguns viés, né? A pessoa ela está enraizada que aquilo funciona e ela acha que somente aquilo que funciona para ela, né? E será que ela realmente faz esse protocolo de forma correta, como eu expliquei aqui para vocês, ou simplesmente é um déficit calórico, né? Qual o pré-julgamento que ela tem dessas estratégias? Da onde que veio isso? Quando que isso começou a adentrar na vida dela? Por quê? Qual foi o resultado que ela teve, que para ela somente isso que funciona? Então aí você tem que passar também a tirar algumas crenças do paciente, mostrar para ele que a low carb não é milagrosa, que a cetose não é milagrosa, que o jejum intermitente não é a estratégia única do mundo, né? Então isso deve ser muito bem conversado em consulta também, tá? Então, essas estratégias, elas são muito bem-vindas, elas têm sim a sua aplicabilidade na clínica, né? Só que como eu pontuei para vocês e volto a ressaltar,
tudo tem que ser avaliado por quanto tempo, para qual pessoa, se é realmente uma estratégia que tem a trazer mais benefícios do que malefícios para aquele indivíduo, tá? Quando a gente lida com a nutrição, gente, não é simplesmente põe alimento, tira alimento, coloca caloria, tira caloria, não é simplesmente esse jogo. Até porque eu percebo que quando eu recebo pacientes que têm um comprometimento já bem significativo de resposta metabólica, é justamente porque fizeram esses jogos ao longo da vida, com dietas, com restrições, com medicamentos, com hormônios, né? E aí a pessoa acaba ficando mais lenta na resposta metabólica, fisiológica, e isso quando já não comprometeu alguns outros fatores a nível de exames bioquímicos mesmo, né? Então, saúde não é brincadeira. Essas estratégias que são vistas como dietas estão sendo colocadas em prática de uma forma muito banal, que a gente deve ter muita atenção com relação a isso, tá? Então, assim, sejam conscientes sobre aquilo que vocês fazem com o corpo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa informação de hoje. Caso vocês conheçam alguém que precisa receber essa informação, compartilhe esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, que eu não tenha sido clara, comente aqui embaixo do vídeo que eu venho responder todos vocês sem problema algum, tá? O conteúdo aqui é para vocês de forma gratuita. E deixe, portanto, o seu like para que a gente possa vir cada vez mais aqui trazer informações para vocês, tá bom? Beijão da Nutri!